nós vimos um pouco sobre pronomes possessivos, né? Vimos como eles se empregam na língua inglesa, fizemos uma comparação com os pronomes possessivos da língua portuguesa. E hoje nós vamos falar um pouco dos pronomes demonstrativos e do caso genitivo, tá? Então, a nossa aula vai se basear nesses dois aspectos e no final nós vamos ver uma questão do Enem, ok? Então, vamos lá, espero que todos possamos ter uma ótima aula hoje. Só para avisar, gente, qualquer barulho assim externo, muito alto, me desculpem. É que hoje é meu aniversário, então algum dos meus familiares pode estar um pouco alterado nesse momento, mas eu peço a compreensão de vocês. Então, vamos lá. Então, vamos ver um pouco agora sobre os pronomes demonstrativos, né? Ou demonstrative pronouns, como nós temos na língua inglesa. Então, o que são esses pronomes, né? Eles têm a função principal de apontar uma pessoa, um objeto ou um lugar, né? E tem a intenção de indicar ou mostrar a localização desse elemento, tá? Então, esse tipo de pronome, ele pode acompanhar um substantivo ou ele pode se referir a outros pronomes demonstrativos, né? Ou se referir a esses outros elementos, né? E eles fazem a flexão de número, ou seja, vai ter uma diferenciação neles no singular e no plural. E nós vamos ver agora com alguns exemplos, né? E, então, além dessas questões também de indicar uma pessoa, um elemento, um objeto, né? Eles também vão indicar a posição em questão do interlocutor, ou seja, da pessoa que está falando, né? Ou seja, se essa pessoa está mais próxima a esse objeto ou essa pessoa está mais distante desse objeto, né? Então, vão ter distinções entre cada um desses pronomes, ok? Então, um exemplo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Só um minuto que esse slide aqui não vai dar para ser usado porque o pronome, quando eu fui editar, ficou alterado aqui. Então, só um minutinho que eu vou alterar o slide. Nós já voltamos aqui. Então, gente, vamos ver se agora modificou aqui. Pois aquele slide eu tinha feito um destaque só para vocês verem os pronomes demonstrativos, mas não deu muito certo. Deu, perfeito. Obrigado por esperarem, pessoal. Então, vamos aos exemplos, né? Então, o que nós temos aqui? This is my alien husband, né? Ou seja, este é meu marido alien. Então, nós temos aqui o nosso pronome demonstrativo, this, atuando com um objeto, um elemento ou uma pessoa, né? Nesse caso, o alien, que ela está apontando, com um elemento que está próximo. O referencial a ela está próximo. E é por isso que nós vamos utilizar o pronome this, né? Que em português nós vamos ter como este, esta ou isto, né? Tem essa noção de distância e quando está mais próximo, é esse o pronome que nós vamos utilizar. This. Vamos ver agora o próximo exemplo. This is not his fault, Swenson. Ou seja, esta não é culpa dele, ou isso não é culpa dele. Aí depende de como nós traduziríamos essa frase, né? Então, aqui a mesma coisa. Nós estamos falando, né, com o referencial que está próximo a nós, então nós temos a opção de utilizar o this, né? A gente não quer dizer que nesse contexto nós não poderíamos utilizar that's not his fault,
Mas, normalmente, quando nós estamos falando dessa questão, né, de culpa, de dando alguma ênfase maior a esse elemento referencial que está perto da gente, até mesmo na fala, no texto mesmo, essa questão de distância, depois nós vamos ver que não é apenas física, ela é linguística também, mas é uma questão mais ampla, e é por isso que muitos dos meus alunos, por exemplo, de português, eles têm dificuldade em saber, quando eu utilizo este, professor, quando eu utilizo esse, quando é esta, quando é esse, quando é isso, quando é isto, né? Então, é uma questão que, na língua portuguesa, por exemplo, cada vez mais está se perdendo, né? Principalmente na linguagem oral, porque as pessoas, elas focam mais naquilo que elas conseguem entender. Então, pouco importa se elas estão utilizando isto ou isso, né? Se vai mudar o S pelo T. Isso é uma questão que nós temos mais marcada na língua inglesa, que traz uma maior diferenciação, né? Então, vamos ver outro exemplo aqui. Então, é uma pergunta. Is this a camera? Ou seja, isso é uma câmera, né? Então, vocês podem observar que o referente, né, o objeto que está próximo do interlocutor, da pessoa que está segurando o pente, né, que ele acha que é uma câmera, ele está utilizando por isso this, porque esse objeto que está sendo referido, ele está muito próximo à pessoa que está falando, né, a pessoa que está proferindo essa pergunta. Então, é por isso o motivo que aqui o this está sendo utilizado, ok? Então, o que nós temos que saber, né, para o Enem, para o PAV, sobre a questão do this, né? Ele é utilizado no singular e ele é empregado, né? Isso é claro num contexto ideal. Ele é utilizado quando o falante está perto do objeto ou do sujeito que está sendo referenciado, né? Então, em português, nós teríamos como significado este, esta e isto, né? Normalmente, ele vai poder ser englobado com essas traduções, ok? Qualquer dúvida, podem deixar aí no chat. Então, agora vamos ver o that, né? Que ele é bastante conhecido na língua inglesa. Vamos dar uma olhadinha. Então, nós temos aqui, Chip, fetch that laptop. Ou seja, o dono do cachorro está falando para ele, que se chama Chip, está falando, Chip, vai lá pegar aquele notebook, né? Que nós temos a tradução para laptop como notebook, né? Mas notebook é caderno em inglês. Então, tomem cuidado com isso. Quando vocês quiserem falar sobre o que nós chamamos aqui no Brasil de notebook, né? Que é nosso computador portátil, digamos assim, lembre-se que é laptop em inglês, ou seja, é aquele elemento que vai ficar no topo do colo, né? Seria topo do colo, laptop. Ok? Então, vocês podem observar que ele está apontando para um elemento que está tá distante dele, que nós nem conseguimos ver, né? Está distante do interlocutor. Então, por isso, nós vamos utilizar o that. Temos uma questão de uma distância mais longa, não está tão próxima assim da pessoa que está falando essa frase, né? Então, por isso, nós temos o that aqui. Outro exemplo. That's not a duck, that's a pelican. Ou seja, a mesma coisa, nós temos aqui o pai do Nemo, né? Apontando para o pássaro aqui. Nós observamos que é uma distância longa que tem entre os peixes aqui e o pelicano. Daí ele está falando a seguinte frase: That's not a duck, ou seja, isso não é um pato, isso é um pelicano, né? Só notem que esse apóstrofe S aqui está substituindo a palavra is, ok? Nosso verbo to be is. A apóstrofe S está só ali apagando a letra I, tá? Não se confundam, que daqui a pouco nós vamos ver o apóstrofe S, só que em outro caso. Então, saibam que aqui ele está sendo utilizado como is, tá? Isso não é um pato, isso é um pelicano, ok? Outro exemplo, uma pergunta agora, né? Is that a turtle? Ou seja, a pessoa, provavelmente que está sendo englobada pelo enfoque dessa câmera, né? Está numa distância meramente longínqua do objeto em si, que é a tartaruga, né? E aí ele se pergunta, isso é uma tartaruga? Essa é uma tartaruga? Né? Então, nós temos essa distância e por isso, por consequência, nós vamos utilizar o pronome demonstrativo that, ok? Então, agora sobre esse pronome.
qual é as especificações dele, né? Ele também é utilizado no singular, só que agora nós não estamos falando de um objeto, né, que está perto do referente. Nós estamos falando de um objeto ou um sujeito que está longe desse referente, né? Em português ele pode significar, agora vocês vejam que tem bem mais palavrinhas, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. E se vocês notarem, né, quando nós utilizamos aquele, aquela, aquilo, normalmente nós apontamos para algo que está longe de nós, né? Por exemplo, aquele livro lá, né? Às vezes a gente coloca até o lá, né? O advérbio lá, para mostrar que tem uma distância de nós, entre nós e esse objeto, esse sujeito, né? Então, notem que quando vocês pegarem that, relacionarem com aquele, aquela, aquilo também, vocês já vão se ligar, não, está falando de um referente que está mais longe de nós, tá? Então, preste atenção nesses pequenos detalhes que pode ajudar vocês lá na horinha da prova do Enem e do PAV, ok? Ah, e uma coisa eu quero salientar, né? Vocês vão ver o that muitas vezes nas questões, nos textos. Só que em certos casos, a gente não viu ainda, mas vamos ver nas próximas aulas, o that vai atuar como um pronome relativo. Ou seja, ele vai atuar como um pronome que está retomando um elemento já falado no discurso, né? Normalmente a gente vai ter a tradução como o que nós temos em português. Ah, ele é o menino que fala inglês. Ele é o menino que dá aula de português. Ele é o menino que faz o curso de letras português e inglês, por exemplo, né? Então, esse que vai estar substituindo esse elemento anterior, né? O menino, para a gente não repetir, a gente coloca o pronome relativo que no caso nós temos o inglês como that, né? This is the boy that teaches English. Esse é o garoto que ensina inglês, por exemplo, tá? Então, não confundam. Isso normalmente vocês vão perceber através do contexto, né? Como eu destaco desde lá da primeira aula. O foco sempre vai ser no contexto. Vocês vão conseguir prestar atenção e saber o que fazer, né? Como se mover durante um texto através do contexto. Ok? Então, não se preocupe. Agora vamos para o these, tá? Então, aqui nós temos esqueci o nome dele, mas é dos Monstros S.A., né? Falando, these are the jokes, kid. Ou seja, essas são as piadas, criança, né? Então, nós temos aqui o this. Aqui nós já não temos uma questão de distância, né? Uma distância física, mas sim de uma questão mais gramatical, mais linguística, algo que está ali dentro do texto, né? Uma questão intratextual. Então, por isso aqui nós estamos utilizando o these para se referenciar a essas piadas, tá? Um exemplo mais prático, né? Ela está olhando para a mesa de um restaurante e ela fala, these are no fries, ou seja, essas não são as fritas, essas não são as batatas fritas, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um elemento mais ou menos perto da pessoa que está proferindo essa frase, então ela vai utilizar o these, né? Notem que aqui nós temos batatas fritas no plural, então isso vai modificar o nosso pronome demonstrativo, né? Como eu havia falado um tempo atrás, eles vão fazer flexão de número, ou seja, se esse objeto ou esse sujeito estiver no singular ou no plural, isso vai alterar, por conseguinte, né, a forma do nosso pronome demonstrativo, ok? Outro exemplo, agora uma pergunta. Are these non-fat? Né? Então, o que nós temos aqui? O padre está dando a hóstia ali para a menina e ela pergunta, esses são sem gordura? Tipo, essas hóstias são sem gordura? Não tem gordura? Né? Então, notem que aqui ela não deixa explícito a palavra hóstias, né? Mas nós conseguimos intuir isso a partir do these, tá? Que está substituindo essa palavra, as hóstias, tá? Então, nós temos aqui novamente o nosso pronome. Notem que o objeto referente está muito próximo do interlocutor, né, da pessoa que está falando, e é por isso que nós temos aqui esse demonstrativo no plural, ok?
Então, como nós vamos utilizar o these? Gente, desculpa, aqui não é this, tá? Aqui é these. THS. Ignorem isso daqui. Tá? Então, this, ele é utilizado no plural, tá? E ele é empregado quando o falante está perto do objeto ou do sujeito, né? Como nós vimos ali a menina perto da hóstia, quando nós vimos uma menina perto das batatas fritas, ok? E ele pode significar, em português, estes ou estas, ok? Então, para o próximo exemplo. Agora com those, né? Então, nós temos aqui o cara falando para a mulher, those shoes are dope. Ou seja, esses sapatos são incríveis, né? Notem a distância que tem do interlocutor e do objeto ao qual ele se referindo, né? Então, porque nesse caso, ele está utilizando aqui o those. Também agora no né? Porque nós estamos falando de shoes. Notem que a palavra está no plural, né? O par de sapatos. E ele está elogiando. Então, né, ele está utilizando ali o demonstrativo e relacionando aos sapatos dessa senhora aqui. Ok? Outro exemplo. Tem um cara cantando aqui, ele está falando a letra da música, é Those boys aren't evil. Ou seja, esses garotos, ou aqueles garotos, aí a gente vai ter que saber do contexto, né? Porque em inglês a gente não tem essa diferenciação tão marcada como nós temos em português. Tem este, estas, essas, aquele, aquilo. Não. Lá nós temos essas 4 palavrinhas para englobar todos os demonstrativos que nós temos aqui na língua portuguesa, que são vários, né? Então, por isso que às vezes nós temos essa confusão, mas vejam pelo lado bom, são só 4 na língua inglesa. Então, ele está falando, esses ou aqueles garotos não são maus, né? Então, nós já temos um distanciamento aqui, nós não conseguimos nem ver o garoto, né? E nós não sabemos se os garotos estão mais longe ou se é apenas uma questão linguística mesmo, né? Que ele está referenciando, fazendo alusão a certos garotos específicos. Mas nesse contexto, nós utilizamos o demonstrativo those, ok? Outro exemplo, né? Nós temos aqui 2 caras, se eu não me engano, é da série Arrested Development, ok? Aí ele pergunta, are those police boats? Ou seja, aqueles são barcos de polícia? Esses são barcos de polícia, né? Então, nós vamos ter aqui o those se referenciando ao police boats, que está no plural, né? Os barcos policiais, ok? Então, ele está olhando, tem uma certa distância entre esse objeto e o interlocutor, logo nós vamos utilizar those, né? Como são barcos, nós temos a marcação do plural, utilizamos o demonstrativo those. Então, aqui a mesma coisa, gente, tá? Não é this. Nós vamos tirar aqui. Aqui é those. Those é usado no plural e é empregado quando o falante está longe do objeto ou do sujeito. Ok? Então, plural e longe. Those. Em português, como eu já havia falado, ele pode significar esses, essas, aqueles, aquelas. Né? A mesma coisa que eu havia falado aquela hora, quando nós falamos, aqueles e apontamos, né? Aquelas, apontamos. Nós já estamos nos referenciando a algo que está longe da gente. Então, aí nós já vemos essa marcação de distância, né? Tanto na língua inglesa como na língua portuguesa. Ok? E agora nós vamos ver um pouco sobre o genitive case, ou caso genitivo. Ok? Então, né, o que é o caso genitivo? É um caso possessivo que ele vai ser utilizado para a gente marcar algo que pertence ou está associado a alguém ou a algo, né? A um objeto, a uma situação ou a uma pessoa, tá? E essa indicação ela vai ser feita de uma forma gráfica através do apóstrofe S ou apenas apóstrofe. Então, lá em McDonald's, Habib's, Bob's, né? Então, todas essas marcas aí que vocês veem, vocês vão ver lá no final, apóstrofe S. Tá, e por que, professor? Por que tem essa marcação com apóstrofe S? Bom, agora a gente vai discutir um pouquinho sobre isso,
né? Então, vai ter essa marcação, apóstrofe S ou apenas apóstrofe, imediatamente após a palavra que representa, agora é importante, o possuidor e antes do que é o possuído. Então, vocês vão ter que sempre ver essa relação entre possuidor, né, a pessoa que possui alguma coisa, e algo ou alguém que é possuído por essa relação, ok? Então, vamos ver a regra geral, tá? Tem um exemplo aqui. When I heard they had killed my brother's son. Então, nós temos aqui, brother's son. Então, como nós temos a relação com a apóstrofe S após a palavra brothers, nós sabemos que esse daqui é o possuidor, né? E logo após nós temos o elemento que é possuído por esse possuidor, né? E quando nós falamos my brother's son, nós temos o que é em português, o filho do meu irmão, ok? Então, em português nós vamos ter com a marcação do do, né? Algo é de alguém, né? Algo pertence a alguém, algo está associado a alguém. Então, é isso que o apóstrofe S está marcando, né? Então, when I heard they had killed my brother's son. Quando eu escutei, eles haviam matado o filho do meu irmão. Então, essa é a regra geral, né? Acrescentar apóstrofe S na palavra a quem um objeto ou uma pessoa pertence, né? Tomem cuidado com esse pertence, porque é algo meio complicado de nós falarmos em relação a pessoas, né? Isso já é algo mais meio abusivo, mas por isso que está entre aspas, tá, pessoal? Não se preocupe. Então, a regra número 2. Substantivos com final S. O que nós vamos fazer nesse caso? Como, por exemplo, my parents' house costs $1,700. Ok? O que nós temos nesse caso, né? Então, nós temos aqui o possuidor, que é parents, e o possuído. E a nossa marcação aqui com apóstrofe. Então, nós temos a casa dos meus pais custam $1.700, né? Então, qual é a regra que nós temos aqui, gente? Quando o substantivo, estando no plural ou não, acabar em S, né? Ou seja, pode ser uma palavra que já tem S no final e que não é um substantivo, né? Por exemplo, bus, ônibus, ok? Nós podemos ter ela no singular e a gente tem que, quando a gente quiser falar de marcação, colocar o apóstrofe ali no final, ok? Não quer dizer que está no plural. Quando essa palavra está no plural não acabar em S, apenas acrescente o apóstrofe, ok? E é isso que vocês vão fazer aqui. My parents' house costs $1,700. Regra número 3, né? Nome com final S, tá? Aqui é o nome pessoal, né? Um substantivo próprio. O que nós vamos fazer? Então, nós temos exemplo aqui. It's Chris's birthday ou It's Chris' birthday. Ok? Então, observe que nós temos duas formas aqui, né? Como o nome Chris acaba com S, nós temos a opção de colocar um apóstrofe S ou apenas apóstrofe após o nome, para fazer a marcação, né? É o aniversário de quem? É o aniversário do Chris, ok? Então, a regra que nós vamos ter aqui, quando o nome de uma pessoa que já acaba em S, né? O que nós vamos fazer? Tem-se a opção de acrescentar ou não o apóstrofe S, ok? Ou, se não, apenas o apóstrofe. Isso fica a critério do interlocutor, ok? Da pessoa que está falando essa oração, que está falando essa frase, ok? A regra número 4, né? Quando nós temos dois possuidores de algum objeto, de algum elemento. O que nós vamos fazer nesse caso, professor? Então, vai ser esse daqui, pessoal. O exemplo. It's in mom and daddy's room. Ou seja, está no quarto da mãe e do pai. O que vai ser a marcação aqui? Nós temos o nosso primeiro elemento, mom, depois daddy. A nossa marcação vai sempre ser no último elemento, que nesse caso é o segundo da nossa oração. Então, quando o elemento pertencer a duas pessoas, nós vamos acrescentar o apóstrofe S no segundo elemento. E ele vai englobar a marcação de não que apenas esse elemento pertence a essa última pessoa, mas que ele pertence a ambas pessoas, ok? O quarto é dos dois. Beleza, pessoal? Everything's fine? Então,
Vamos para a nossa questão de hoje, tá? Questão 93 do Enem de 2016. E eu vou dar um tempinho para vocês olharem, tá? O texto. Não esqueçam, deem uma primeira olhada no enunciado, que sempre vai trazer alguma questão para você fazer uma inferência, vai dar um contexto mais geral para o que vocês vão ler nesse texto. Então, comecem por essa parte, ok? Vou dar mais um minutinho, pessoal, e vamos iniciar, ok? Então, pessoal, vamos dar início ao nosso texto, né? Questão 93. Então, vamos iniciar lendo o enunciado, ok? Muitas pessoas tentam parar de fumar, mas fracassam e sucumbem ao vício. Na tentativa de ajudar os fumantes, pesquisadores da Weill Cornell Medical College estão desenvolvendo uma vacina que... Então, o que nós temos de importante aqui no nosso enunciado, né? Nós já temos que esses pesquisadores estão tentando ajudar os fumantes. Então, nós já temos aqui uma tentativa de uma solução para um problema. Então, essas coisas você já pode imaginar durante a leitura, né? Antes mesmo de já vir, você já vem com esse conhecimento prévio. Isso é dá um valor assim extremamente grande à nossa interpretação de um texto, ok? Então, nós já temos outra informação também aqui. Estão desenvolvendo uma vacina, né? Desculpem, porque eu não consigo, vocês sabem, durante as minhas aulas eu não consigo fazer uma linha decente, tá? Só mudando aqui dessa forma. Mas, normalmente eu não faço isso, eu vou fazer porque fica mais bonitinho. Eles estão desenvolvendo uma vacina, tá? Então, nós já temos pessoas, pesquisadores, pesquisando em prol de um benefício para as pessoas que são viciadas em cigarro, né? Em fumantes. Então, o que nós vamos ter que levar em consideração antes da leitura desse texto? Nós estamos buscando soluções aqui. Então, nós vamos ver quais critérios esses pesquisadores estão vendo, estão tentando solucionar, né? Quais as questões científicas que eles estão utilizando para que essas pessoas fumantes possam se beneficiar, né? Então, nós já vamos com esse contexto prévio para o nosso texto. Lendo, então, o título. New vaccine could fight nicotine addiction. Ou seja, uma nova vacina que poderia combater o vício em nicotina. Então, iniciando o texto. Cigarette smokers who are having trouble quitting because of nicotine's active power may someday be able to receive a novel antibody-producing vaccine to help them kick the habit. Ou seja, o que nós temos aqui no
no início, né? Então, ele está falando, fumantes de cigarro que estão tendo problemas em largar a nicotina, né, devido a esse poder vicioso que a nicotina tem, podem algum dia estar aptos, né, conseguirem receber uma vacina produtora de anticorpos que ajude eles a largar esse hábito, né? Continuando aqui. The average cigarette contains about 4,000 different chemicals that, when burned and inhaled, cause the serious health problems associated with smoking. Ou seja, né, esses cigarros normais, habituais, eles contêm cerca de 4.000 químicas diferentes, né? 4.000 elementos, produtos químicos diferentes, né? Quando queimados e inalados, né? A mistura desses dois momentos. E eles podem causar, né, eles causam sérios problemas de saúde relacionados à fumaça, ok? Com fumar, o ato de fumar. But it's the nicotine in cigarettes that, like other addictive substances, ou seja, né, mas em que a nicotina em cigarros, né, como outras substâncias viciosas, elas estimulam reward centers, ou seja, centros de recompensa do cérebro, né? Ou seja, nós começamos a fumar, nós vamos ter uma sensação de prazer e isso vai ter uma reação neurológica, né? Isso vai ter uma reação no nosso cérebro, né, de prazer. Esses fumantes, eles vão fisgar essa rotina de prazer, mas também de perigo, né? Então, aqui ele está expondo as duas faces, né? Vai ter uma sensação prazerosa, mas, por consequência, essa sensação prazerosa advém de vários produtos químicos, né, que causarão problemas de saúde. Então, aqui no terceiro parágrafo. Ronald Crystal, who chairs the Department of Genetic Medicine at Weill Cornell Medical College in New York, where researchers are developing a nicotine vaccine, said the idea is to stimulate the smoker's immune system to produce antibodies or immune proteins to destroy the nicotine molecule before it reaches the brain. O que nós temos aqui no início? Né? Nós temos o Ronald Crystal, que é quem preside o departamento de medicina genética na Universidade Weill Cornell, né, que é o Colégio de Medicina em Nova York, onde esses pesquisadores estão tentando desenvolver uma vacina de nicotina, né, para a nicotina, né? E ele fala que a ideia é estimular o sistema imune desses fumantes, né, para que eles comecem a produzir anticorpos e proteínas imunizatórias, né? E qual é a intenção disso? Destruir as moléculas de nicotina antes de que elas afetem o cérebro, né? Para que elas não causem os destroços, as desvantagens que haviam sido citadas ali no parágrafo anterior, né? Então, é exatamente nesse parágrafo aqui, no terceiro, que nós vamos ter o que o nosso enunciado está pedindo, né? Vamos ler novamente. Muitas pessoas tentam parar de fumar, mas fracassam e sucumbem ao vício. Na tentativa de ajudar os fumantes, pesquisadores da Weill Cornell Medical College estão desenvolvendo uma vacina que... Então, no momento que ele está falando aqui da vacina, da universidade que está desenvolvendo, é aqui no terceiro parágrafo, né? Então, aqui está o nosso enfoque, tá? E o que ele está dizendo, né? The idea is to stimulate the smoker's immune system to produce antibodies or immune proteins to destroy the nicotine molecule before it reaches the brain. Ou seja, o objetivo desses pesquisadores é estimular o sistema imune dos fumantes, produzindo anticorpos e proteínas imunes para destruir essas moléculas de nicotina. Então, vamos até para a nossa alternativa A, né? Esses pesquisadores, eles estão desenvolvendo uma vacina que diminui o risco de o fumante se tornar dependente de nicotina. Na verdade, o que essa vacina está fazendo é algo além dessa questão, né? Essa vacina, ela não vai diminuir o risco, ela vai ter um enfoque em produzir esses anticorpos dentro do sistema do fumante,
né? Então, nós descartamos essa alternativa. Letra B, seja produzida a partir de moléculas de nicotina. Não. A questão, o enfoque dessa vacina não é focar no que, a partir de qual elemento ela está sendo feita, mas sim o seu objetivo, né? Que está bem explícito aqui na segunda e na terceira linha desse terceiro parágrafo. Então, logo nós já descartamos a letra B. Substitua a sensação de prazer oferecida pelo cigarro. Não, a questão é que não é nenhuma substituição de uma coisa pela outra, né? A vacina não vai estar substituindo nada. Ela quer cessar esse vício, né? Ela quer destruir as moléculas de nicotina presentes no corpo desse fumante antes de que elas alcancem o cérebro, né? Então não é a substituição que nós estamos tendo aqui, é tentativa de exclusão mesmo, né? A letra D, ative a produção de anticorpos para combater a nicotina. E é exatamente essa intenção que está bem explícita aqui no terceiro parágrafo, né? Stimulate the smoker's immune system to produce antibodies and immune proteins. Ok? Então vamos ver a letra E, né? Para escala de consciência, que fala controle os estímulos cerebrais do hábito de fumar. Não, a questão está antes do cérebro mesmo, né? Não está nem relacionada a esses estímulos, né? Tá focado ali nas moléculas de nicotina, visando elas não chegarem no cérebro, né? Um momento antes de elas chegarem no cérebro. Então, por isso, nós ficamos com a alternativa letra D. Ative a produção de anticorpos para combater a nicotina. Ok? Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Algo que gostariam de perguntar? Então, ok. Então, vamos dar uma retomada aqui no que nós vimos hoje. Terminamos nossa aula por aqui. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre os pronomes demonstrativos da língua inglesa, né, que servem para apontar um objeto, uma pessoa, né, mostrando a sua localização, e também a sua posição de acordo com o interlocutor, né, a pessoa que fala, se ele está mais próximo ou mais longe. E nós vimos que um desses elementos é o pronome this, que é utilizado no singular e é empregado quando o falante está perto do objeto ou do sujeito, né, que é este, esta ou isto. Nós vimos também o pronome that, que ele é utilizado no singular e é empregado quando o falante está longe do objeto ou do sujeito, que nós temos em português esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Passando para o plural, nós temos these, né, que é utilizado para falar quando o falante está perto do objeto ou do sujeito. Em português, nós temos a tradução como estes e estas. E, por fim, também no plural, nós vamos ter o those, que é empregado quando o falante está longe do objeto ou do sujeito. Em português, nós temos suas significações como esses, essas, aqueles e aquelas. Logo após, nós demos uma olhada no caso genitivo, né, que é para indicar algo que pertence ou está associado a alguém ou alguma coisa, né, e que essa associação é feita de forma gráfica a partir do apóstrofe S ou apenas do apóstrofe, né, que vai englobar essa relação de possuidor e possuído. Então, nós vimos a regra geral, que é apenas acrescentar S na palavra que um objeto ou pessoa pertence, ou seja, na maioria dos casos vai ser apenas esse fator que nós vamos utilizar. Na maioria das vezes, nós apenas vamos acrescentar apóstrofe S. Nós vimos o segundo caso, que é quando o substantivo, estando no plural ou não, acaba em S, que nós apenas vamos acrescentar o apóstrofo. Nós vimos o terceiro caso, que são nomes próprios com final S, né, que nós vamos ter a opção de acrescentar ou não o apóstrofe S ao final, isso cabe ao interlocutor. E o nosso último caso, quando existem dois possuidores, né? Quando esse elemento pertence a duas pessoas, nós vamos acrescentar o apóstrofe S no segundo elemento, ou no último,
né? No caso, que hajam mais de 2 possuidores, ok? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Caso haja alguma dúvida, eu peço que vocês deixem no comentário para que eu e a professora e monitora Paula possamos responder, tá? Vou esperar um minutinho, tá? Caso alguém queira digitar algo. Deixa aqui o meu e-mail para qualquer dúvida de vocês.